alunos! Bem-vindos ao nosso programa do Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou a professora Sandra e estamos juntos a trabalhar os conteúdos do 7º ano de Matemática, não é isso? Nesta aula, nós vamos introduzir os conjuntos numéricos. Vamos falar especialmente de um conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Então, preste atenção ali em casa. Vamos começar? Sumário, conjuntos numéricos. A palavra conjuntos numéricos não é novidade para vocês. Vocês já estudaram o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, estudaram o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Hoje vamos estudar outro conjunto numérico, que é o conjunto Q, o conjunto dos números racionais, ok? Então vamos lá. Nós temos este diagrama que vai nos ajudar. Este é o conjunto N, que vocês já conhecem, né? O conjunto dos números naturais, temos aqui representado por extensão. O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros relativos, aqui representado por extensão. E hoje vamos aprender sobre o conjunto Q. O conjunto Q é o conjunto dos números racionais. Observando o diagrama, estão a verificar que o conjunto Q, ok, possui dois subconjuntos, que é o conjunto N e o conjunto Z. Quando estávamos a estudar conjuntos, nós vimos esses símbolos. Este é qual símbolo? Isso está contido. N está contido no conjunto Z, que está contido no conjunto Q, como podem observar aqui no diagrama. Ou outra forma de dizer, o conjunto Q contém o conjunto Z, que também contém o conjunto N. Então, podem verificar que o conjunto Q contém lá dentro o conjunto Z. Logo, os números inteiros relativos que estudaram no 6º ano faz parte do conjunto Q. Ou seja, o conjunto Q é igual ao conjunto Z, ok? Dos números inteiros relativos, união, agora vamos introduzir dentro do conjunto Q também os números fracionários. O que é isso de números racionais? Quem são esses números que pertencem ao conjunto Q? Portanto, o conjunto dos números racionais é constituído por todo número que pode ser representado por uma fração, A sobre B. Já tínhamos visto isso no 6º ano, não é? Todo número que pode ser representado por uma fração, A sobre B, onde o A e o B são números inteiros, não é? Já sabem que o B deve ser diferente de zero, porque está no denominador. Então, todo número que pode ser representado desta forma, chamamos de número racional. Um número inteiro é um número racional. Uma fração é um número racional. Qualquer número que pode ser representado desta forma, em forma de fração, é um número racional. Entenderam? Então, vamos continuar. Dentro do conjunto Q, além desses subconjuntos, que é o conjunto N, o conjunto Z, também há outros subconjuntos, né? Subconjuntos, como vimos nas aulas anteriores, o subconjunto é uma parte do conjunto, não é verdade? Então, dentro do conjunto Q, podemos também retirar outros subconjuntos, que são esses aqui. Q+, não é? Que é o conjunto dos números racionais positivos, só os positivos são elementos daquele conjunto. Q0+, que é o conjunto dos números racionais não negativos. Q-, que é o conjunto dos números racionais negativos. Só os números racionais negativos pertencem a esse conjunto.
E temos o outro subconjunto que é 0 menos, que é o conjunto dos números racionais não positivos. Então, dentro deste subconjunto temos o zero está incluído, não é? E também os números racionais negativos fazem parte deste conjunto, ok? Estão a entender? Continuando. Agora vamos representar alguns desses números na nossa reta ou eixo orientado. Representação de números racionais no eixo. Para representar um número racional negativo, procedemos da mesma forma que aprenderam a representar as abscissas de números inteiros e racionais. Vocês aprenderam no 6º ano como é que se faz essa representação no eixo de números inteiros relativos. Então, não há nenhuma novidade. Só vamos aqui introduzir, talvez, números negativos, não é? Que estão a aprender pela primeira vez. Mas o procedimento é o mesmo. Assim como faziam com números inteiros, assim também vamos fazer com números racionais. Então, vou dar um exemplo. Então, temos representação de números racionais no eixo. Então, temos aqui um eixo orientado e temos ali representado alguns números racionais. Temos o ponto A, que corresponde ao número menos 1, ou seja, menos 1 é a abscissa do ponto A. O ponto B corresponde a um número negativo, menos 2/3, ou seja, menos 2/3 é a abscissa do ponto B. Temos representado o ponto D, que é um número 1/3, né? Um número racional positivo. Deste lado temos números, não é? Racionais positivos. O ponto C, que corresponde ao número 1,5, ou seja, 1,5 é a abscissa do ponto C. E temos também o ponto O, que corresponde ao nosso zero, né? O zero é a abscissa do ponto O. Então, temos representado esses pontos A, B, C, D e a origem, não é? Na nossa reta do eixo orientado. Portanto, a representação é simples, é como faziam nos anos anteriores. É só ter atenção aos números negativos. Vocês sabem que os números negativos ficam deste lado, não é? À esquerda do zero. Relembrando também que quando mais próximo o número negativo tiver do zero, né, maior é o número, ok? Então, é isso que vamos ver a ordem. Como é que se faz essa relação de ordem no conjunto Q? Vamos acompanhar. Relação de ordem em que o zero é maior que qualquer número racional negativo e menor que qualquer número racional positivo. Então, esta frase está a dizer que o zero é maior que qualquer número racional negativo, ok? E, evidentemente, sabem que ele é menor que qualquer número racional positivo. Como exemplo, temos 0 é maior que menos 6,8, né? Porque este é um número negativo, então logo 0 é maior que menos 6,8. E temos aqui um número racional positivo, 5/3, 0 é menor que 5/3, né? Por causa desta relação de ordem. Continuando, qualquer número racional negativo é menor do que qualquer número racional positivo. Exemplo, tenho aqui dois números racionais. Menos 5, número racional negativo. 1/2, número racional positivo. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número racional positivo. Então, logo, menos 5 é menor que 1/2. Isso mesmo. Continuando. Agora, se eu tenho dois números racionais positivos, está a dizer, de dois números positivos, é maior o que tiver maior valor absoluto. É óbvio, não é? Já sabiam disso. Então, exemplo, 3/2 é maior que 3/4, né? Porque 3/2 é maior porque ele tem maior valor absoluto, ok? De dois números negativos, como é que vamos saber quem é maior?
de dois números negativos é maior o que tiver menor valor absoluto. Atenção, vou ler a frase novamente. De dois números negativos é maior o que tiver menor valor absoluto. Exemplo, menos 2 e outro número negativo, menos 4,3. Quem é que tem menor valor absoluto? Em valor absoluto, menor é menos 2, não é? Valor absoluto de menos 2, módulo de menos 2 é 2. Valor absoluto de menos 4,3 é 4,3. Então, em módulo, em valor absoluto, é aquele que é menor. Menos 2 é menor. Ok? Em valor absoluto, logo, este número negativo é maior, por ter menor valor absoluto. Entendido? Então, devem ter atenção no caso dos números negativos. Com esses conhecimentos, agora vamos fazer exercícios juntos, tá bom? Preste atenção lá em casa. Exercício 1. Compara os números seguintes, utilizando os sinais de menor ou maior. Então, temos a linha A, temos os números 7 meios e o número 3. Vamos comparar. A linha B, temos os números menos 4 terços e menos 5 quartos. A linha C, menos 1 sexto e 1 meio. Vamos comparar esses números usando os sinais de menor ou maior. Usando os conhecimentos, a relação de ordem que acabaram de aprender, vamos lá completar esses espaços. Vou deixar-vos um minuto para fazer isso sozinhos. Já está? Conseguiram completar? Vamos verificar? Portanto, na linha A, qual é o sinal que colocaram? Isso, maior. 7 meios é maior que 3, porque 7 meios, em valor absoluto, é maior, não é verdade? A linha B, o que é que colocaram? Isso, menor. Menos 4 terços é menor que menos 5 quartos. Qual é o método que utilizaram aqui para comparar esses números? Porque sabem, aprenderam no 6º ano. São dois números fracionários, não é? Para comparar, não é? Eu tenho que ter aqui o mesmo denominador. O que é que foram fazer? O MMC entre 3 e 4, não é? E depois comparar os numeradores, não é isso? Vamos fazer juntos no quadro? Então vamos lá. Menos 4 terços e 5 quartos. Para comparar esses dois números, que é uma aula que foi dada no 6º ano, né, de comparação de números fracionários, eu não posso chegar e comparar a não ser que eu fizer automaticamente a divisão, 4 a dividir por 3, 5 a dividir por 4, ok? Mas se eu não tenho uma calculadora à frente, eu não sei fazer. Então, o método, né, que eu ensinei é de ir à procura do MMC entre 3 e 4, com o objetivo de ter as duas frações com o mesmo denominador. Então, o MMC entre 3 e 4, os denominadores 3 e 4 é 12. Não é verdade? Então, 3 vezes 4, passo a ter uma fração equivalente 16 dozeavos.
ok? Na outra fração, para ter mínimo como MMC 12, não é? 4 vezes 3, 12, mesmo denominador 12, 3 vezes 5, 15. Então, passamos a ter as duas frações equivalentes. 4 terços é equivalente a 16 sobre 12, 16 dozeavos. 5 quartos é equivalente à fração 15 sobre 12 ou 15 dozeavos, ok? Então, em valor absoluto, atenção ali, porque são em valor absoluto quem é maior. Estão com o mesmo denominador, para ver quem é maior é só ver os numeradores, né? Entre 15 e 16, 16 é quem é maior, não é verdade? Então, esta fração é maior do que esta, ok? Que corresponde à nossa fração 4 terços. Entendido? Por ser número negativo, não é? Então, esta fração é menor do que esta fração menos 5 quartos, porque aqui temos números negativos e vimos que maior é aquele que tem menor valor absoluto. Então, menos 4 terços é menor do que menos 5 quartos. A linha C, como é que completaram? Isso é óbvio, não é? Porque tem ali um número negativo e tem um número racional positivo. E acabamos de ver que qualquer número racional negativo, não é? É sempre menor do que qualquer número racional positivo, ok? Ou ao contrário, qualquer número racional positivo é sempre maior do que qualquer número racional negativo. Então, conseguiram completar de forma correta? Isso mesmo. Exercício 2. Dispõe por ordem crescente os seguintes números. Menos 2, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, menos 7 quartos, ponto e vírgula, mais 1, ponto e vírgula, 9, ponto e vírgula, menos 0,7, ponto e vírgula, menos 3. Portanto, temos esses números racionais e vão organizá-los ou dispô-los por ordem crescente. Vamos lá. Então, já terminaram de organizar os números por ordem crescente? Vamos lá confirmar? O menor deles é isso, menos 3, não é? Então fica menos 3, ponto e vírgula, de seguida, o próximo negativo, menos 2, ok? Vamos lá até aproximar do zero, ok? De menos 2, menos 7 quartos, menos 7 quartos e menos 0,7. Estamos a crescer, não é? Na nossa reta. De menos 0,7, agora vamos para mais 1. Mais 1, de seguida, mais 4, ou 4. E por último, temos o 9, ou mais 9. Ok? Assim, os números racionais que eu dei como exemplo estão organizados por ordem crescente. Isso mesmo. Agora é a vossa vez de trabalharem. Vou deixar-vos como TPC. No manual de matemática do 7º ano vão encontrar, ali na página 35, uma série de atividades relacionadas com a matéria de hoje. Então, mãos à obra ali em casa. Nesta aula, falamos de um conjunto especial, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q.
Os elementos desse conjunto são todos números racionais. Quem são eles? Os números inteiros, os números naturais e também os números fracionários, ou seja, qualquer número que pode ser representado na forma de uma fração. Ainda vimos o exemplo da representação de alguns números no eixo ordenado, no eixo orientado e ordenamos alguns números, não é verdade? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Conto convosco para a próxima aula do Aprender e Estudar em Casa. Até a próxima!